Olá! Nesse vídeo iremos conhecer um pouco mais sobre a maconha, desde a sua história até os dados referentes à apreensão desta droga considerada ilegal no Brasil. A cannabis sativa, ou maconha, como é popularmente conhecida, é uma planta herbácea da família Cannabiceias. Os primeiros registros históricos que a humanidade possui sobre o uso da planta datam desde 27 mil anos antes de Cristo, onde a planta teve sua origem no Afeganistão, sendo utilizada também na Índia em rituais religiosos e também como medicamento. Na mitologia, a cannabis também aparece como a comida preferida dos deuses Shiva. Além disso, os romanos e os gregos também utilizavam a planta para a fabricação de tecidos, papéis, cordas e óleos. O cânhamo, por exemplo, presente no caule da planta, era usado para fazer cordas e velas de navios. Na Renascença, a maconha se tornou um dos principais produtos agrícolas europeus, sendo pouco usada como entorpecente. Além disso, com o tempo, seu uso também começou a se tornar recreativo. Mas como a maconha chegou no Brasil? Estudos indicam que a planta foi trazida para o Brasil pelos povos escravizados para serem utilizadas em rituais religiosos e também pelos marinheiros portugueses. Em 1783, o Império Lusitano instalou no Brasil a Real Feitoria do Linho Cânhamo, uma importante iniciativa oficial de cultivo de cannabis com fins comerciais por causa da demanda de produtos à base de fibras. Mas por que existem tantas polêmicas com a maconha? Em sua composição, a maconha apresenta mais de 400 substâncias químicas que causam diversos efeitos quando consumidos. Entre eles, temos o tetrahidrocannabidiol, que interage diretamente com o sistema endocannabinoide do nosso corpo. Ao ligar-se aos receptores canabinoides do cérebro, o THC ativa neurônios que influenciam o prazer, memória, pensamento, coordenação e a percepção do tempo, gerando a famosa onda. Outro componente principal da planta é o canabidiol, que representa quase 40% do extrato da maconha. Essa substância, apesar de ter uma estrutura parecida com a do THC, não é intoxicante. Estudos apontam que o CBD parece prevenir a decomposição de uma substância química no cérebro que ajuda a controlar a dor, o humor e a função mental, sendo utilizada como medicamento em muitos tratamentos de doenças. Assim, quando a maconha é utilizada para recreação, pode gerar vários efeitos derivados dessas substâncias, tais como relaxamento, euforia, dilatação das pupilas, boca seca, aumento do apetite, a rinite, diminuição da coordenação motora, alterações de memória e do pensamento abstrato. Esses efeitos variam de acordo com a saúde de cada pessoa. Pessoas portadoras de problemas como ansiedade e depressão, por exemplo, podem apresentar efeitos como ataques de pânico, crises severas depressivas e até mesmo pensamentos suicidas. No século XX, a maconha ainda era uma droga lícita e economicamente positiva, mas se tornou pouco aceita por representar as baixas classes sociais, pois a erva representava as raízes culturais do continente africano. A proibição da maconha começou em 4 de outubro de 1830, quando a Câmara Municipal do Rio de Janeiro criou um documento que penalizava o uso da planta. A criminalização da maconha está diretamente ligada ao racismo existente na época, de forma que se iniciou um movimento de marginalização da erva, como visto nos registros de jornais antigos do Brasil. A Lei de Abrangência Nacional só foi criada 100 anos depois, em 1932, pelo Decreto 891. Já com a ONU formada em 1961, a maconha, junto com a heroína, foram consideradas as drogas mais perigosas e nocivas, o que não é verdade, visto que se desconhece até os dias atuais qualquer caso de overdose causado pelo uso da maconha. Como a planta é considerada uma droga ilegal, existe no Brasil toda uma operação para a apreensão da maconha e o fim do tráfico dessa droga. De acordo com os dados da Polícia Federal, nos meses de junho e julho de 2020 foram apreendidos mais de 200 toneladas da planta. Apesar disso, muitos países já legalizaram o uso da maconha para fins recreativos, medicinais ou terapêuticos, como visto nesse mapa criado em julho de 2021, publicado no site da ANSC. No Brasil, o uso recreativo e medicinal da maconha é ilegal, com a ressalva de que em 2017 a Anvisa incluiu a cannabis sativa dentro da lista oficial de medicamentos. Com isso, passou a ser permitido o uso do THC e do CBD para fins terapêuticos e medicinais, de forma que já existem 18 medicamentos feitos à base desses compostos no nosso país. Esses medicamentos auxiliam o tratamento e alívio de várias doenças e problemas de saúde, como, por exemplo, o alívio de dores crônicas, alívio de dores em pacientes terminais de câncer, tratamento de convulsões em pessoas com epilepsia, entre outros. Muito se discute sobre a legalização ou não da maconha no Brasil.
Neste ano de 2022, 3.000 pessoas de lugares diferentes do país foram entrevistadas pelo Poder Data sobre a legalização ou não da planta. Quando perguntados sobre a liberação para uso em tratamentos médicos, 54% dos entrevistados concordaram com a liberação, enquanto 37% discordaram. Avaliando o perfil desses entrevistados, pode-se observar que a maioria das pessoas que são a favor da liberação possui idade entre 16 e 59 anos e possui também a escolaridade de nível superior completo. Atualmente, muitas pesquisas científicas estão sendo desenvolvidas sobre a cannabis sativa, mas devido à criminalização desta, ainda existem dificuldades e preconceitos que impedem um avanço mais rápido na área.